É, boa tarde, pessoal. Meu nome é Ivana. Como todo mundo sabe aqui, eu sou portadora da síndrome da fadiga crônica e a gente tem desenvolvido esse trabalho com o intuito de conscientização da doença. E o Dr. Rudolph, ele foi convidado porque ele está fazendo um exame que, até onde a gente sabe, é o único lugar, a única pessoa que executa esse exame é ele, né, a equipe dele, que ele vai trazer um pouco desse contexto de como que é realizado esse exame e todos os detalhes aí. Eu vou apresentar o Dr. Rudolph. É, o nome dele é Dr. Rudolph Feitosa de Oliveira. Eu vou pular o outro nome porque eu não sei como que pronuncia. Ele é médico pneumologista, doutor em ciências pela disciplina de pneumologia da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, com pós-doutorado pela Harvard Medical School. Atualmente é professor adjunto da disciplina de pneumologia da Unifesp. Ele é coordenador do programa de avaliação hemodinâmica pulmonar do setor de doenças da circulação pulmonar e do setor de função pulmonar e fisiologia clínica do exercício. As linhas atuais de pesquisas incluem fisiopatologia da circulação pulmonar ao repouso e ao exercício, além da investigação de dispneia de etiologia indefinida. Doutor, você quer falar alguma coisa, se apresentar? Como que é? É, Primeiramente, obrigado aí boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite. Uma ótima oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre a síndrome de fadiga crônica e sobre algumas possibilidades de métodos diagnósticos, né? Que são novos para todo mundo, até para a comunidade médica, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho. Eu vou apresentar, assim, se a Joana conseguir entrar, eu vou apresentá-la no momento em que ela entrar e a gente vai dando prosseguimento até ela resolver esses problemas tecnológicos. Para quem não sabe, pode ser que a ICPET, é assim que pronuncia? ICPET? É o cardiopulmonar invasivo. Isso. Pode ser que ele seja um dos exames complementares para diagnóstico da síndrome da fadiga crônica, por isso que a gente convidou o Dr. Rudolph. Lá fora já é utilizado nesse processo, a Joan, inclusive, é uma das pacientes que já fez o ICPET, e através dele ela conseguiu complementar o diagnóstico de síndrome da fadiga crônica e ter acesso à aposentadoria. Então, a primeira coisa que eu tenho para te perguntar é como que funciona o ICPET, né? Assim, que você traz um pouco aí para o pessoal, um pouquinho disso aí. Então, o ICPET vem do inglês, né, que é Invasive Cardiopulmonary Exercise Testing. Ele é um teste ergospirométrico com técnicas invasivas. Então, o ergospirométrico, ele é aquele mesmo teste de exercício que os atletas fazem quando eles estão em pré-temporada para fazer a avaliação da atividade física, né, da capacidade de atividade física. Então, habitualmente a pessoa faz atividade física numa esteira ou numa bicicleta. Né? Para essa modalidade de exercício, de teste, eles têm que fazer numa bicicleta. Então, é um ciclo ergômetro, né? Uma bicicleta sentada. E além das medidas que a gente vai fazer da capacidade física mesmo, né? De quanto a pessoa consegue fazer o exercício, ela vai estar com o equipamento acoplado na boca, onde vai ser medido o quanto que ela está puxando de oxigênio e o quanto que ela está devolvendo de gás carbônico. A gente consegue, então, ter um entendimento sobre a eficiência dela durante o exercício, em termos de troca gasosa e produção de energia. E para esse teste específico, o diferencial dele é que a gente vai ter um catéter de artéria pulmonar, que é um catéter que vai estar localizado dentro da artéria pulmonar, né? Ele passa por dentro do coração e fica parado dentro da artéria pulmonar. E ao mesmo tempo a gente vai ter um catéter de artéria radial, né? Que a gente pega pelo punho. E através desses dois catéteres a gente vai fazer as medidas hemodinâmicas, que são as medidas de pressão. Pressão dentro do coração, dentro do pulmão e a pressão na circulação do corpo todo. Vai coletar uma série de exames, né? Gasometria, que é exame para ver a troca gasosa, né? O quanto de oxigênio está entrando e saindo, o quanto que o corpo está utilizando.
além de ver outras coisas como, por exemplo, o lactato, que é uma substância que todos nós produzimos durante o exercício, e em algumas doenças essa produção vai estar mais alta do que o normal, ou mais precoce, né? Ela acontece numa fase muito mais inicial do exercício. Então, ele é um teste complexo por natureza, né? Ele demanda um envolvimento de uma equipe multidisciplinar, de pelo menos 4 a 5 pessoas, no mesmo tempo, dentro da mesma sala, e uma organização, né, um arsenal de equipamentos distintos para que a gente consiga fazer todas as medidas. E como ele é um teste de esforço, então ele é dinâmico, né? A gente vai fazer parar, e aí conforme o exercício vai subindo, a gente tem que ir repetindo as medidas o tempo inteiro, e o intuito é que o paciente que estiver sendo submetido ao teste, ele chegue no seu máximo. Então, ele vai fazer um exercício que a gente chama que é limitado por sintoma. Então, ele vai cansar o máximo que ele puder para que a gente possa fazer todas as medidas ao longo e principalmente nesse máximo, na hora que ele estiver no máximo da atividade física. Uhum. Não, bacana. A Joana entrou, né? Ela Sim, conseguiu. consegui. Apesar das minhas ineptitudes tecnológicas, obrigado de novo pela vossa paciência e pela oportunidade. Obrigada a você por se dispor a participar e trazer um pouco aí da sua experiência Nada disso, vá. com a SPET aí e tá auxiliando aí eu e o Dr. Rudolph nesse processo de divulgação desse, Sim, porque falta muitos métodos para nós, né? sim. Pessoal, agora que a Joana conseguiu entrar, eu quero falar para vocês que ela também é portadora da encefalomielite miálgica. Ela fez o exame ASPET, que é o teste de esforço cardiopulmonar invasivo, com o Dr. David Sistrom, nos Estados Unidos. Atualmente, ela mora em Portugal. Então, assim, a gente convidou a Joana, porque ela já passou por esse exame, né? E a gente está abrindo espaço aí para o Dr. Rudolph também falar sobre o assunto, porque é uma inovação no Brasil, Sim, não existe no Brasil. sim. Você quer falar alguma coisa, João? Não, acho maravilhoso o fato de vocês terem a disponibilidade de fazer esse exame. É um exame É, pioneiro. Todo mundo devia tomar esse exame, se puder. sim, sim, a sua experiência vai ser muito importante aqui para todo mundo. Sim. Até agora a gente só estava falando como é que funciona o exame, foi a única coisa que o Dr. Rudolph abordou. Uhum. E eu queria que ele falasse um pouco sobre os diagnósticos que o iSPET consegue promover. E acho que você pode, a princípio, falar um pouco disso, né? Assim, depois a Tá gente vai certo. aprofundando. Então, o cardiopulmonar invasivo, a aplicação dele, ela é bem ampla, né? A aplicação prática dele é na investigação de pessoas que têm cansaço ou dificuldade. Isso, então, você pode ter desde doenças pulmonares, doenças cardiológicas ou doenças musculares periféricas, né? A gente divide inicialmente nesses 3 grupos, né? Então, ele está sempre dentro do contexto da investigação de dispneia, né, que é o cansaço, de origem desconhecida, né? Essa dispneia de origem desconhecida, a gente acredita, pelos estudos, que ao redor de 40% da população que tem cansaço não chega a um diagnóstico final com os exames tradicionais que a gente tem disponível na grande maioria dos hospitais e dos centros de diagnóstico. Então, é uma parcela grande da população que tem cansaço e, no fim de bastante exames, não consegue definir exatamente o que está acontecendo. Então, o cardiopulmonar invasivo, ele entra nesse contexto, né? A partir do momento que a gente não conseguiu, a gente tem uma pessoa com cansaço, mas não conseguiu definir exatamente o porquê que ela está cansando, né? E aí, dentre esses diagnósticos que são difíceis de fazer, entra a síndrome de fadiga crônica ou encefalomielite miálgica, entre outros diagnósticos, né? A gente vai ter também insuficiência cardíaca diastólica, hipertensão pulmonar de esforço, entra também as desautonomias e os defeitos
musculares periféricos, que a gente chama, né? Então, são pessoas que têm alguma alteração muscular, está tudo funcionando muito bem, mas o músculo não é capaz de puxar o oxigênio e utilizar o oxigênio de uma maneira adequada e gerar energia para que a gente consiga se exercitar de uma maneira adequada. Então, ele está neste contexto, né? Ele tem um papel bem único, porque ele consegue combinar toda essa avaliação. Então, você consegue não só dizer que existe um problema muscular periférico, mas excluir que existe um problema cardíaco, por exemplo. Então, como você está avaliando tudo ao mesmo tempo, você consegue definir o que tem e o que não tem. Em algumas condições, em pacientes que já têm doenças mais crônicas, né? Aí você vai ter múltiplas causas para o cansaço. E aí o teste também consegue, mais ou menos, dar um peso para cada uma dessas causas. Então, ele é fundamental para a gente ter uma definição do mecanismo do cansaço, né? E aí entra uma das possibilidades diagnósticas é a síndrome de fadiga crônica. Entendi. Falando sobre a doença muscular periférica, tem como o senhor explicar qual que é a relação dela com a síndrome da fadiga crônica? Então, o teste, né, a síndrome de fadiga crônica, o que a gente tem muito pouco conhecimento sobre ela, infelizmente, mas o pouco conhecimento que a gente já tem, o diagnóstico dela é um diagnóstico clínico, né, ou seja, é pela característica dos sintomas. Então, como que a pessoa se cansa, né, como que é essa característica, a evolução ao longo dos anos e determinados sintomas de, por exemplo, queda de pressão após exercício, tonturas, enfim. Então, o cardiopulmonar invasivo em si, ele não dá o diagnóstico etiológico, então ele não vai dizer que é síndrome de fadiga crônica. Mas dentro de um contexto clínico de síndrome de fadiga crônica, ele consegue dizer, o que a gente consegue identificar é o mau funcionamento, vamos dizer assim, o mau funcionamento do sistema muscular periférico. Então, você tem uma baixa extração de oxigênio, que significa que o pulmão e o coração estão funcionando perfeitamente, então está oxigenando o sangue e bombeando o sangue de uma maneira normal, mas esse sangue chega nos músculos e os músculos não são capazes de sugar esse sangue para conseguir funcionar de uma maneira adequada. Então a gente detecta isso, a gente consegue detectar que existe um problema na utilização muscular do oxigênio. E aí, se tiver o contexto clínico de síndrome de fadiga crônica, ele fica complementar para fechar esse diagnóstico. Outra informação que ele dá é que a gente consegue identificar, por exemplo, se a pessoa tem uma coisa que a gente chama que é disfunção de pré-carga, né? Ela vem do inglês que chama preload failure, que significa que são pessoas que, por ter uma alteração muscular periférica e venosa periférica, elas não conseguem bombear sangue para dentro do coração de volta, né? Então, o sangue ele sai do coração, passa pelo todo o corpo, ele tem que voltar. Tem que voltar na mesma intensidade, vamos dizer assim, na mesma quantidade. Então, algumas pessoas têm uma dificuldade em fazer esse sangue voltar para dentro do coração. E isso faz parte do contexto da síndrome de fadiga crônica e da encefalomielite miálgica. Os estudos mostram que, além de ter uma má utilização do oxigênio nas pernas, os pacientes têm dificuldade de fazer o sangue voltar para o coração. Então, a gente consegue detectar essas duas condições pelo teste. Juntando com o contexto clínico da síndrome de fadiga crônica, então ele serve para corroborar o diagnóstico, para afirmar que ele realmente existe o que a gente fala assim, existe um defeito propriamente dito para justificar todos esses sintomas que a pessoa está contando. Entendi. E tem um dos sintomas principais da síndrome da fadiga crônica, é o PEN, que é o mal-estar pós-esforço, né? Com base nos dados encontrados no ICE-PET, como que essa manifestação clínica poderia ser explicada no aspecto da fisiologia mesmo? Isso, então isso é muito interessante. Ela está diretamente relacionada a isso que eu expliquei desse retorno do sangue para dentro do coração. Então, normalmente o sangue tem que voltar para o coração funcionar normalmente, tem que chegar sangue nele. A partir do momento que a pessoa tem uma dificuldade de chegar um fluxo adequado de sangue no coração, ou seja, uma quantidade de sangue adequada no coração, o sintoma que isso vai dar é baixa da pressão e tontura. E isso se reflete muito durante o exercício. Então, durante o exercício tem que aumentar ainda mais o fluxo, e assim que baixar o exercício,
a pessoa tem que conseguir manter esse fluxo, apesar de não estar movimentando as pernas, apesar de não estar tendo uma ajuda do exercício. Então, as pessoas que têm esse retorno venoso, né, essa disfunção de pré-carga, que está dentro do contexto da síndrome de fadiga crônica, imediatamente após o exercício, elas não conseguem manter um fluxo adequado de sangue para dentro do coração, aí elas têm uma queda de pressão, e a queda de pressão vem acompanhada de tontura, mal-estar, e algumas vezes pode até ter desmaio. Normalmente é um desmaio rápido, que a gente fala, é um desmaio liga e desliga, né? A pessoa termina o exercício, apaga e levanta. É uma coisa, normalmente, uma transição mais rápida, né? Uhum. É porque normalmente o PEN também pode, assim, eu não, depois do exercício físico, pode acontecer de ter um mal-estar pós-esforço que dure, por exemplo, meses, semanas. Você acha que então isso não tem relação e não dá para identificar no ICE-PET ou como que é? O PEN, ele é classicamente descrito como hipotensão pós-exercício, né? Então, Uhum, ele é aquele mal-estar mais agudo, né? uhum, Ou o mal-estar mais crônico, ele está mais relacionado à própria doença mesmo, à própria síndrome de fadiga crônica, né? Com fraqueza muscular associado, com má utilização do oxigênio. Mas o fenômeno específico de ter mal-estar após o exercício, o PEN é mais um fenômeno agudo mesmo, assim, é logo após o exercício. Tanto é que não é incomum os pacientes que vão fazer o cardiopulmonar invasivo, logo depois do teste, eles terem um mal-estar, um pouco de tontura e algumas vezes podem até ter um pouquinho, ter esse desmaio que a gente fala, mas é uma coisa bem transitória. Normalmente, você deitando e ajudando voltar sangue para o coração, então a gente levanta as pernas do paciente, e isso faz com que ele se recupere mais rápido, porque a gente está usando a gravidade para ajudar a retornar sangue para dentro do coração. entendi. E durante o exercício, o esforço, o lactato aumenta rapidamente nos portadores da síndrome da fadiga crônica. Esse marcador bioquímico é analisado em tempo real no ICE-PET. É, assim, ele é analisado em tempo real no ICE-PET, e o que esse aumento está demonstrando ao se analisar a via metabólica de formação de lactato? Então, o lactato, ele é uma substância que a gente consegue medir durante um exercício, né? Então, você coleta sangue, né? Pode ser sangue da artéria, sangue da veia, a gente consegue medir. Ele tem que subir em todo mundo, isso é normal durante o exercício, né? E ele tem um determinado momento que ele sobe, que é o momento que a gente fala que você passa, ao invés de produzir energia de uma maneira aeróbica, ou seja, ao invés de produzir energia utilizando o oxigênio normal, você começa a produzir energia para ter força muscular de uma forma anaeróbica, ou seja, você começa a quebrar glicose, basicamente é isso, para conseguir manter exercício. Então, isso é normal em todo mundo, né? Atletas, pessoas normais vão produzir lactato. O que acontece em quem tem uma doença muscular periférica, como a síndrome de fadiga crônica, é que ou isso acontece em valores muito maiores do que o esperado, então tem uma produção muito mais alta. Por quê? Porque existe alguma alteração no músculo que não consegue produzir energia pelas vias normais, que é utilizando oxigênio. Então, rapidamente ele começa pela via anaeróbica, ou seja, começa a produzir energia quebrando glicose e produz muito lactato. Então, ele produz muito, e ele também pode produzir muito rápido. Então, assim, é normal a gente produzir lactato? Mas isso normalmente ocorre numa certa intensidade, normalmente uma intensidade alta de exercício. As pessoas que têm a doença, elas podem fazer isso muito rápido. Então, em intensidades que uma pessoa sadia não produziria tanto lactato. Então, ele serve como um marcador de doença, sim, de que existe uma alteração na musculatura que não está utilizando o oxigênio de uma maneira adequada. Então, ele é uma resposta, vamos dizer assim, é uma resposta do corpo para tentar compensar esse defeito que tem no músculo, né? Na utilização periférica do oxigênio. Entendi. E de que forma que o exame poderia ser útil para nós portadores da síndrome da fadiga crônica?
Então, ele é bastante interessante nesse contexto que eu expliquei para você, né? Dentro que a gente tem uma suspeita clínica já, né? Então, inicialmente é uma pessoa que está cansando. Ela tem um cansaço, pode ser ou não com a hipotensão postural associado. Normalmente esse cansaço é um cansaço que ele é mais periférico, que a gente fala, então é uma fadiga mesmo, um cansaço nas pernas, uma fraqueza, uma dificuldade de movimentar os membros e de se exercitar, que é diferente do cansaço, por exemplo, de quem tem doença pulmonar ou cardíaca, que é um cansaço mais de falta de ar, de falta de fome de ar, que a gente chama, né? Que falta o fôlego. Esse cansaço da síndrome de fadiga crônica é o cansaço mais muscular mesmo. Então, dentro desse contexto, uma pessoa que tem esses sintomas e que apresenta os exames tradicionais sem auxílio, assim, eles não dão diagnóstico. Então, a função do coração está ok, a função do pulmão está tudo bem, aparentemente é uma pessoa sadia, mas ela se cansa muito. Então, ela preenche esses critérios, que existem critérios definidos da síndrome de fadiga crônica, né? Se a gente entrar nas definições, principalmente da literatura inglesa, você vai ter lá quais são os critérios. Aí o teste tem um papel muito interessante para a gente confirmar que, de fato, ela tem dificuldade de fazer exercício, que a gente consegue medir a quantidade de exercício, aí você vai detectar que a pessoa não se exercita igual uma pessoa da mesma idade e sexo deveria se exercitar. Então, a gente tem controles populacionais, né? Então, se você tem 25 anos, eu sei mais ou menos como que você deveria se comportar. Uma mulher de 25 anos deveria atingir tanto de exercício. Aí você atinge muito menos do que isso. Então, a gente detecta que existe uma intolerância ao exercício. E avaliando esses mecanismos que eu expliquei, coração, pulmão, músculo e o retorno do oxigênio, do sangue, a gente consegue pontuar que o problema vai estar nos músculos periféricos e nesse retorno do sangue para o coração, que vai corroborar o diagnóstico, então, da síndrome de fadiga crônica ou encefalomielite miálgica e até o da disfunção da pré-carga, que normalmente caminha bem junto com a síndrome de fadiga crônica. Entendi, bacana. Joan, você pode contar um pouco da nossa história? Quanto tempo que você tem um diagnóstico? O que que desencadeou a primeira crise? Eu adoeci no dia 6 de julho de 2016. Tive uma pneumonia viral que desencadeou uma série de sintomas que nunca desapareceram por completo. Nesse dia, a minha vida mudou drasticamente. Foi como se alguém tivesse fechado o interruptor. Eu estava trabalhando anteriormente no Banco Mundial, viajava muito, trabalhava imenso. Era uma pessoa muito, muito dinâmica. E daí fiquei prostrada na cama com muitas... Tive 6 meses muito doente, não podia me levantar, tinha muitas febres, não podia estar de pé, tinha vértigo, náuseas, problemas gastrointestinais, uma variedade de dores. Realmente uma série de dores espetaculares, que eu nunca sabia que havia tanta variedade de dor. Intolerância à luz, barulhos, cheiros, jaquecas, sono não reparador, problemas cognitivos muito sérios, que foi a coisa que mais me preocupou. Também um mal-estar após o esforço, ir ao banheiro, por exemplo. Se eu voltasse, eu tinha que me deitar. E uma fadiga extrema, anormal. E nessa altura a minha médica disse que eu tinha que seguir um programa de exercício intenso. Então eu estava tentando nadar ainda com febre e tudo, e andar 10 mil passos ao dia. Ou seja, eu andava, depois tinha que me deitar, depois andava, tinha que deitar, e estava ficando progressivamente pior. Já chegou um ponto que já não me levantava da cama. E um amigo meu, que era decano numa escola de medicina, sugeriu que eu fosse para a clínica de Stanford, especializada em fadiga crônica, ou encefalomielite miálgica. Especificamente também porque o diretor da clínica, os dois diretores, o diretor velho e o diretor atual, também eram especialistas em doenças infecciosas e eram latino-americanos. Então, ele queria que eu descartasse a possibilidade que eu tivesse contraído alguma infecção do resultado das minhas missões no banco. Eu trabalhava em programas de desfavelamento, em áreas de pouca saneamento, sanitation. Uhum. Corrige, por favor, se eu fizer algum erro em português. Saneamento Então, mesmo. tá bom.
Então, eu fui diagnosticada com a encefalomielite em março. Foi 8 meses depois de ficar doente. Mas foi através deste decano que me conseguiu que eu fosse vista nessa clínica, porque há uma lista de espera de vários anos. Fui vista ali por vários especialistas e daí é um grupo pequeno, todos se conhecem, e fui derivada a diferentes especialistas para tentar lidar com alguns dos sintomas. E até hoje sou seguida por esses profissionais. E entre eles estava o Dr. Systrom, que fez o teste ICEPT. Eu tinha feito também o teste da bicicleta de 2 dias num centro em Ithaca College também. E ali eles conseguiram decifrar que o coração, quando chegava a bater a 93 beats per minute, I think it is 93. Is that what it is? You know, the heart rate? Que eu já entrava em energia anaeróbica. Mas mais disso, não conseguiam realmente o que o ICPET conseguiu determinar, ou seja, como é invasivo, dá muito mais informação sobre os processos internos. Então foi recomendada para fazer esse teste do ICPET com o Dr. Systrom e fiz-lo 1 ano depois de ser diagnosticada. E volto cada ano para fazer o follow-up com ele. Entendi. E como que foi a sua experiência pessoal de ter feito esse exame? E, no seu caso, qual que foram os achados clínicos? Sim, para mim foi maravilhoso porque tive indicadores quantifiable, que podem ser quantificados e objetivos, e era mais, ou seja, é derivado de uma consulta clínica, mas quando há um instrumento que oferece algum tipo de medição, a avaliação tem muito mais poder. Para mim, particularmente, porque eu tinha uma linha base e começava a entender quais eram os mecanismos que estavam errados comigo. Então, o teste ICPET mostrou que eu tinha disautonomia, ou seja, baixas pressões de enchimento durante o exercício da bicicleta erecta e que a extração sistémica de oxigênio era prejudicada, ou seja, tinha menos oxigênio, o transporte do oxigênio estava reduzido, que era consistente com a disfunção mitocondrial muscular e desregulação vascular, ou seja, preload failure. Além disso, também fiz uma biópsia de pele para a neuropatia de fibras pequenas. Durante a consulta, o Dr. Systrom, que é um médico extraordinário, indicou o possível diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos, que é um distúrbio hereditário, que devido, neste caso, por hipermobilidade articular, ou hiperelasticidade dermal e fragilidade do tecido generalizado. E o diagnóstico de Ehlers-Danlos foi confirmado em consultas posteriores com outros especialistas no tema. O mais importante foi que este exame ajudou a quantificar objetivamente e claramente níveis de tolerância a exercício e descartar as explicações de estar deconditioned. Como é que se diz deconditioned em português? Descondicionado. Descondicionada. E então comecei um programa de exercício, mas era muito diferente ao que a minha médica tinha recomendado e era com uma bicicleta recumbent, deitada, e começava com 2 minutos e depois à medida subir até meia hora todos os dias. Agora estou em 40 minutos para elevar o coração. E também comecei o tratamento com Mestanon, com piridostigmina, é assim que se diz, o genérico. E 1 ano depois voltei à clínica, à visita com o Dr. Systrom, e fizemos assim, mais exames, e ele determinou o que eu sabia, que eu tinha melhorado, mas às vezes uma pessoa quer melhorar tanto que imagina que melhora. Mas, ou seja, efetivamente houve uma melhora de 20% na produção de oxigênio, relativamente à minha linha base do ano anterior. Isso é maravilhoso, porque 20% pode não ser muito porque a linha base era tão baixa, mas 20% faz uma grande diferença.
na qualidade de vida. Eu estou de pé aqui, posso participar, posso fazer uma vida um pouquinho melhor, mais ativa. Então, não sei se respondi Respondeu. à pergunta. Ou seja, isto são, ou seja, ajudou a esclarecer os níveis de deficiência física em certos aspectos que tinha, com o resultado da encefalomielite miálgica. Ou seja, subjetivamente eu sabia que eu tinha, mas este exame ajuda a determinar que não é por ser preguiçosa, por não mover, mas que realmente há alguma coisa séria que está acontecendo. Mas mais importante, eu acho que isto é muito importante, que eu adorei o exame e os tratamentos com o Dr. Systrom, foi a excelência clínica e também humana de como foi feita esta consulta e os exames. E as certas qualidades intrínsecas deste médico e suas equipes, como outros médicos. O primeiro é escutar com muita atenção o que diz a paciente. Isto é uma doença muito complexa e ainda se sabe muito pouco. Então requer uma certa curiosidade de parte dos profissionais de saúde para entender realmente a experiência única de cada uma das pacientes e construir uma relação de respeito e também um autoquestionamento do médico, evitando conclusões prematuras. Então, nesse sentido, também, esta doença tem-me aproximado a poucos, mas alguns médicos que realmente they're healers, as opposed to just doctors. Não sei. Vais ter que traduzir. Mas isso é muito importante. Isso é uma característica muito importante. Escutar o paciente. Really? E no caso, quando eu fui vista na clínica em Stanford, eles ficaram horrorizados com o exercício que eu estava tentando fazer. Ou seja, eu fazia esse esforço e depois tinha que me deitar 2, 3 horas sem mexer, com dor. Sim, pode. Agora pode-te ouvir. Antes estava travando. Não, agora está melhor. Agora... O que eu estava comentando com ela é a questão do descondicionamento. Isso vocês ouviram ou não? Eu não ouvi. O pessoal ouviu aí? Tá. Até onde vocês ouviram eles? Então, acho que vale a pena só retomar, que eu achei interessante que a Joan comentou a questão do descondicionamento, né? Que ela estava... Muita gente falou sobre descondicionamento, que ela tinha isso, né? Descondicionamento é muito difícil de você caracterizar do ponto de vista médico, né? Porque ele implica que você não tem nenhuma doença por trás. Você não tem nenhuma doença que está causando aqueles sintomas e, na verdade, é só uma falta de atividade física, só um descondicionamento. Então, o cardiopulmonar invasivo, ele consegue ver se é isso mesmo, ele consegue quantificar, né? Então, se existe uma redução da capacidade de exercício, a gente consegue medir isso. Então, isso se torna um pouco mais palpável. O descondicionamento, ele é muito subjetivo, né? Ele não tem algo para definir ele muito concretamente. E aí, na hora que você detecta que existem sistemas dentro do nosso corpo que não estão funcionando adequadamente, então isso não é descondicionamento. Você tem uma doença propriamente dita que está causando esse problema. Então, é muito comum os pacientes com síndrome de fadiga crônica, encefalite miálgica, receberem esse rótulo de descondicionamento. E aí são estimulados até a fazer muito exercício, só que não é qualquer exercício que a pessoa pode fazer, porque ela tem essas limitações de retorno venoso, de hipotensão postural. Então, ela não pode sair correndo uma maratona. Ela vai ter que fazer atividade física mais na posição deitada ou semi-recumbente, fortalecimento mais de perna, enfim, tem uma série de orientações que a gente pode dar, mas que não é um exercício normal, né? Assim, normal no sentido não é simplesmente falar, faça exercício. Isso tem que ter uma orientação dedicada. Você consegue quebrar esse rótulo do descondicionamento um pouquinho. Outra coisa muito interessante que a Joan falou é a questão da infecção viral, né? Então, a síndrome de fadiga crônica, ela tem dois principais
triggers, né, que a gente fala, 2 gatilhos principais. Então, um deles é a infecção viral. Viral, qualquer vírus, tá bom? Então, você tem uma infecção viral e após a infecção viral, você tem os sintomas da fadiga crônica, né? Isso acontece com bastante frequência, provavelmente é o que mais é frequente. O outro são as doenças que a gente fala, doenças inflamatórias autoimunes. Então, são pessoas que têm doenças já sistêmicas, né, de inflamação, como, por exemplo, lúpus, esclerose sistêmica, que são doenças que acometem outros órgãos, mas que podem vir junto com a síndrome de fadiga crônica. Elas podem, a síndrome de fadiga crônica, na verdade, pode vir dentro do contexto dessas doenças. Então, são doenças autoimunes. Então, são os 2 principais gatilhos aí para ter esse quadro clínico. Doutor, o pessoal do grupo da síndrome da fadiga crônica está falando que a doutora Eloara, pesquisadora colega do senhor, pergunta qual é a diferença entre descondicionamento e fadiga crônica. Eles acabaram de colocar aqui. É uma ótima pergunta da Eloá, né? O descondicionamento é muito difícil de você conseguir definir ele, né? Porque até mesmo na literatura médica existem definições. Normalmente ele é uma definição subjetiva, mas é difícil a gente ter uma definição palpável. E ele necessariamente não pode ter uma outra causa palpável para o cansaço. Então, você não pode ter uma doença cardíaca, uma doença pulmonar que justifique os sintomas. Então, ou se isso acontece, é mais quando as doenças são tão graves que a pessoa não tem capacidade de exercício e acaba gerando um problema secundário muscular de descondicionamento. Mas que isso foge do contexto da síndrome de fadiga crônica, porque normalmente a síndrome de fadiga crônica, ela acomete uma parte da população mais jovem que não tem essa carga de outras doenças junto, né? Então, na fadiga crônica, a gente vai conseguir, como eu disse, palpar, né? Eu falo isso, é um termo metafórico, mas a gente consegue pegar e quantificar, né, a extração periférica de oxigênio, o retorno venoso para ver essa disfunção de pré-carga, e você pode até ver, muitas vezes você tem desautonomia compensatória. Então, o nosso corpo, ele é sempre muito inteligente, ele sempre tenta manter o equilíbrio, mesmo perante o caos. Então, internamente, a gente tenta manter o equilíbrio. Então, uma das maneiras de você tentar compensar tudo isso é com uma taquicardia enorme. Então, algumas pessoas isso é um quadro desautonômico. Então, ela tem uma velocidade dos batimentos que é desproporcional. E, doutor, existe alguma contraindicação para a realização desse exame? Então, os testes de exercício, em geral, eles têm algumas contraindicações, né? Então, dependendo do contexto que a pessoa está fazendo o teste, a gente tem que ter descartado outras causas possíveis para os sintomas dela. Então, o principal deles é doença das coronárias, né? Então, a gente não pode ter uma suspeita de doença das coronárias para botar o paciente para fazer esse tipo de exame, né? Primeiro tem que ter feito a investigação para que isso não seja uma causa, né? Você não necessariamente vai fazer isso em todo mundo, depende da faixa etária, das doenças que ela tem junto, né? Se ela tem pressão alta, diabetes, colesterol, etc. Uma série de outras doenças que são condições que predispõem ela a ter doenças das coronárias. Então, isso é um ponto. A gente não vai fazer se não tiver certeza de que isso tenha sido descartado. Além disso, né, dependendo da condição do paciente, se ele tiver suspeita de doença, por exemplo, na circulação dos pulmões, ele não pode estar muito descompensado da doença. Então, a gente nunca pode botar um doente para exercitar que tem cansaço ao repouso, que não consegue nem puxar o ar mesmo parado, ou que tenha tido desmaio recente. Então, a gente não vai fazer isso. A gente tem que esperar um pouquinho, a gente tem que esperar que esteja mais estável, que a condição clínica esteja um pouco melhor. Porque, afinal de contas, ele vai ser submetido a uma atividade física de alta intensidade. O intuito do teste é que ele chegue ao máximo do exercício. Então, a gente não pode botar se ele já está desconfortável mesmo no repouso.
né? Ou se ele estiver desmaiado há poucos dias, isso a gente não pode fazer. Então, essas são as principais contraindicações. E como que se dá a preparação do exame? O exame, ele segue a mesma preparação dos testes de estresse, que a gente chama, né? Então, por ele ter catéteres, né, ele ser invasivo, a gente tem que tomar cuidado com medicações que a pessoa faz uso. Se tem alguma medicação que precisa ser suspensa antes do teste, para evitar que tenha um sangramento maior do que o normal. Ela tem que evitar jejum prolongado na hora do exercício, né, antes do exercício, evitar o consumo de determinadas substâncias, como principalmente cafeína, né, os derivados de cafeína, porque eles naturalmente aceleram o nosso metabolismo e aí pode interferir nos achados do resultado. E é sempre interessante, quem vai fazer o teste, a gente tem que saber quais medicações que a pessoa usa para entender o que a gente pode esperar. Normalmente a gente não vai mexer nas medicações, tirando aquelas que fazem sangrar, mas é importante que a gente saiba isso para poder interpretar os resultados, sabendo das medicações que a pessoa está fazendo uso, né? Doutor, tem mais uma pergunta da doutora Eloara. Ela está falando aqui, na nossa realidade, não estamos em Harvard. O TECP não invasivo poderia ajudar para definir se o paciente precisaria ir para o ICPET? Muitos pacientes são mal investigados na queixa de cansaço. Então, isso é uma grande verdade. Então, assim, o cardiopulmonar invasivo, na hora que a gente pensa dentro do contexto assim, de exames complementares que a gente vai fazer para fazer diagnóstico, né? O cardiopulmonar invasivo, ele vai estar no final da lista. Ele é um exame que ele nunca é o primeiro exame, né? Ele é um exame que vai ser feito depois de terem sido feitos alguns exames preliminares. Então, o cardiopulmonar não invasivo, que é a versão do teste sem os catéteres, ele já dá bastante informação, principalmente a informação do consumo de oxigênio, né, da capacidade de exercício. Então, a gente consegue já palpar isso, a gente consegue ver que realmente existe, né, a pessoa está reclamando de cansaço e, de fato, o consumo de oxigênio dela está baixo. E ele dá vários parâmetros indiretos, então ele sugere, né, ele não consegue definir, mas ele sugere que possa ter um problema muscular ou cardíaco, por exemplo, ou se for uma outra doença, tem um problema mais de ventilação, que é um problema dos pulmões. Então, ele é um ótimo exame para ser usado antes do cardiopulmonar invasivo, né? Para que a gente tenha já a avaliação da dispneia, a quantificação da dispneia, e se mesmo assim persistir a hipótese da síndrome de fadiga crônica, aí a gente vai precisar ir para realmente para o invasivo, para o ICPET, para poder definir esses mecanismos que eu conversei antes com vocês. Mas ele é um ótimo exame para a gente usar dentro dessa cascata de exames num estadio mais inicial. O senhor poderia falar um pouco sobre as principais doenças que é possível identificar no aspecto fisiológico no ICPET? A principal de todas é a insuficiência cardíaca diastólica, que é uma doença do coração esquerdo, do ponto de vista epidemiológico, né? Então, se a gente for falar assim, população mundial, né? Se a gente pudesse fazer um cardiopulmonar invasivo em todo mundo, o principal diagnóstico que ia dar é a insuficiência cardíaca do coração esquerdo, da parte diastólica, que é a parte de relaxamento. Então, o coração um pouquinho mais endurecido do que o normal, né? Depois vão vir as causas periféricas, que a gente chama, né? E dentro dessas causas periféricas entra a síndrome de fadiga crônica e encefalomielite miálgica, mas vai entrar uma série de outras doenças, como, por exemplo, as mitocondriopatias, as miopatias inflamatórias, que estão normalmente associadas às doenças inflamatórias sistêmicas, como lúpus, esclerose, né? As doenças reumatológicas, né? Elas podem dar miopatia. Você pode ter ainda síndromes desautonômicas e a neuropatia de pequenas fibras, que no teste vai se manifestar para a gente como problema muscular periférico. Ela vai vir mais... essa é o que a gente identifica. Essa pormenorização de quem que está causando esse problema muscular periférico, o teste em si não dá. Aí é o contexto clínico, né, a história do paciente e os outros exames que ele fez. Aí você vai juntar esse quebra-cabeça para dar um resultado final. E aí você também pode ter como outras causas, as causas de doenças da circulação pulmonar e do coração direito. Então, todas essas causas são de difícil diagnóstico.
né? Não é só a síndrome de fadiga crônica. Todas elas são de difícil diagnóstico, porque elas precisam de métodos invasivos para fazer o diagnóstico e especialmente o cardiopulmonar invasivo. O senhor considera que o ICE-PET é uma forma de poupar recursos da saúde pública? Então, isso é uma pergunta bastante interessante, né? O grande problema da síndrome de fadiga crônica é que a pessoa ela fica sem diagnóstico, né? Uhum. Ela fica rodando pelo sistema, normalmente, se a gente for pensar dentro de um contexto mais macro, né? Pensando no contexto do sistema de saúde, né? A pessoa fica girando dentro do sistema, passando por diversas especialidades, fazendo diversos exames e Uhum. muitas vezes sem diagnóstico, né? Então, ela, no final das contas, ela acaba consumindo uma quantidade de recursos bastante grande, que se você tivesse acesso a esse exame de uma maneira mais direcionada, né? Seguindo um fluxo certinho, né? Fazendo primeiro os mais simples, aí indo para os mais moderados, até chegar nos exames mais complexos, mas de uma maneira mais estruturada, você, no final, apesar do teste ser um teste de alto custo, no final, possivelmente você economizaria recursos, porque você evitaria ficar repetindo múltiplas vezes testes que não vão dar o diagnóstico. E E passar com o paciente também não acaba ficando pior. Ou isso, seja, porque quanto você mais perde severa a tempo. doença, Isso, mais isso, custos à saúde pública, mais os isso, custos econômicos isso. do paciente. É. E aí você, E você, você, há tratamentos que se podem oferecer que podem ajudar a minimizar alguns dos sintomas e isso também é uma poupança. então você também poupa tempo, né? Além de poupar recursos, você poupa tempo para fazer o diagnóstico. Normalmente a É, gente acredita que esse diagnóstico demora ao redor de 2 anos, mais ou menos, para ser feito. Então, com acesso a um exame mais preciso, você consegue reduzir isso consideravelmente. e sem contar que esse processo todo, assim, eu não sei os demais, mas assim, o longo tempo em busca de um diagnóstico para o paciente é algo que interfere muito psicologicamente e impacta muito na nossa vida, né? E a síndrome da fadiga crônica é uma doença que às vezes você leva 20 anos para conseguir chegar a um diagnóstico preciso, né? Então, essa repetição dos mesmos exames, exames que não aparece nada, exame que não dá resultado palpável e tudo mais, esse processo todo é muito desgastante para cada paciente, né? E para a família? E para a família. Sim, sim. Uhum. Dr. Rudolph, os centros de dispneia que possuem condições para fazer a SPET nível 1 e 2 são uma necessidade que ainda carecem de maiores investimentos no Brasil, né? Você acha que o Brasil ainda precisa de mais centros especializados? Na sua opinião, como que eles ajudariam no diagnóstico clínico das diversas doenças as quais podem ser detectadas por eles? Que é um pouco do que você trouxe aí, né? Isso. Então, a fadiga crônica, ela entra dentro de um problema maior, né? Que é o problema da definição do diagnóstico de todas essas condições que a gente acabou de conversar, que são as causas de cansaço de difícil diagnóstico, né? Então, uma vez que a gente não tem no Brasil uma estrutura bem estabelecida de investigação dessas causas de cansaço, então a gente tem os pacientes girando dentro do sistema de saúde sem conseguir um diagnóstico final. Então, o caminho para a gente melhorar isso seria essa estruturação de centros de investigação de dispneia, né? Uhum. Testes complexos, eles não vão estar disponíveis em todos os hospitais e nem devem estar, porque Nem isso devem não ser. é inteligente, né? Isso não é inteligente. O que a gente precisa é de um sistema hierárquico, né? Então a gente precisa que exista essa sistematização de como investigar o cansaço que é difícil de diagnosticar, né? Porque o cansaço fácil a gente já diagnostica no dia a dia. E que a gente tenha acesso aos exames antes do ICPET. Não adianta só a gente disponibilizar o cardiopulmonar invasivo se a gente não tiver os outros exames que vêm antes dele. Como eu disse, não adianta a gente sair fazendo cardiopulmonar invasivo para todo mundo. Que a gente vai fazer em pessoas que não precisam, que já conseguiriam fazer diagnóstico com
o passo anterior, por exemplo, que é o cardiopulmonar não invasivo. Então, é muito importante que a gente, em termos de política pública, que a gente tenha, dentro, nem o nosso país funciona dentro de um sistema de saúde pública, com políticas públicas, que a gente tenha uma sistematização da investigação do cansaço, né, da dispneia, e essa investigação seja estruturada e hierárquica, ou seja, todo mundo tem acesso aos exames mais simples, e aqueles que não conseguem elucidar vão subindo a escada até eles conseguirem chegar no final da investigação, que, de novo, vai ser 40 ou menos por cento, certo? Quem vai precisar de ICPET provavelmente vai ser uns 30% ou até um pouquinho menos de tudo isso, todas essas doenças que a gente conversou. Então, é muito importante que a gente tenha toda essa estrutura. A gente não adianta só colocar o fim da linha, porque ela não vai resolver o processo inteiro, né? Exatamente, mas visto desde a perspectiva do paciente, o paciente ou a paciente tem que também gestionar por conta própria, porque às vezes, não sei como se diz em português, there's a certain complacency, this test is good enough. Se houver a possibilidade de chegar, ou seja, progredindo segundo os testes que o doutor identificou, mas é preciso tomar uma postura também, certamente até certo ponto ativista, em demandar o próximo estudo, se for relevante dentro do marco. E aí, às vezes, o paciente ou o médico ativista ajuda. Porque se uma pessoa for a um médico, digamos, que não sabe tanto, não está muito ao dia, que desconhece a possibilidade de ter um diagnóstico mais refinado, a possibilidade também de depois aceder a certos medicamentos ou certos clinical trials, podes acabar por não ter essa oportunidade. Entendes o que eu quero dizer, Ivana? Uhum. You have to advocate. You have to advocate. Ou seja, há as políticas públicas, há os sistemas que são identificados em termos da trajetória dos diferentes exames em cada etapa, mas o paciente e o médico da primary, o médico primário, ou o médico especialista que acompanha o paciente também tem que tentar usar todas as oportunidades disponíveis para melhor entender a doença e ter acesso os próximos exames que possam elucidar mais a doença. Sim, com certeza. Ou seja, a beleza do Brasil é que este exame está sendo feito no sistema público. E nos Estados Unidos, não pensem que o ICPET é feito em todo lugar, não é? E é em sistemas privados. Então, também é muito difícil aceder a esse exame por questões monetárias. As companhias de seguro não querem deixar. É um procedimento caro. Então, também há a pressão de o teste de 2 dias é suficiente. Não é preciso aceder ao próximo exame, digamos, que te pode dar a more nuanced understanding of your illness. Desculpa lá, às vezes tem que ser em inglês mesmo. So, you have to advocate for yourself. You have to advocate for yourself. Eu concordo com a Jo, né? Esse é um processo de educação continuada, né? É a educação tanto dos pacientes quanto também dos médicos, né? Então, é um processo lento. A partir do momento que houver estruturas, né, de investigação, né, de dispneia, que a gente chama, são centros dedicados para isso. Então, porque atualmente, se o colega um colega médico está num nível mais básico de atenção à saúde, ele não tem para quem mandar, né? Ele não tem um canal para mandar. Então, mesmo que ele queira, esse canal não existe. Então, por isso que é importante ter primeiro essa briga para que tenha os canais, né? Os canais de direcionamento, de encaminhamento, né? E aí ele vai conseguir. Todo médico, quando chega num ponto que não consegue fazer diagnóstico, ele gostaria de conseguir encaminhar para um outro nível, que alguém conseguisse ajudar mais. O problema é que muitas vezes esses caminhos não existem, né? Então, essa estruturação de centros de investigação, de cansaço, de fadiga, né, ou de dispneia, como a gente chama dentro do termo médico, eles ajudam nesse sentido, de a gente ter uma porta aberta
para encaminhamento daqueles casos que não está fácil de definir a doença, né? Então, você tem, aí o colega tem, né, o médico tem para onde encaminhar, e aí você vai dando sequência nessa investigação, né? Mas precisa ainda de um processo de educação da sociedade como um todo, né? É uma doença rara, o diagnóstico é difícil, o exame não é simples, é um exame complexo e caro, que é feito em pouquíssimos centros. Então, isso é um processo, né? É um processo que cabe a nós, né, ou como comunidade médica ou comunidade de pacientes, fazer a divulgação e advogar por conta que isso aconteça, né? Para que isso aconteça. Sim, com certeza. Dr. Rudolph, comumente o pós-Covid tem sido correlacionado com a síndrome da fadiga crônica, inclusive apresentando sintomas de dispneia. Atualmente, existem pesquisas utilizando o ICE-PET para identificar as sequelas deixadas pelo Covid? Caso haja, há alguma similaridade com o pós-Covid e a síndrome da fadiga crônica? Essa é uma pergunta interessante também. Aqui que eu tenho conhecimento, tem um estudo já publicado, né? Esse estudo é americano, que foi usando o cardiopulmonar invasivo em pacientes com, que a gente chama de síndrome pós-Covid, que é o paciente que permanece sintomático depois de ter tido a infecção viral aguda, né? Os achados são de que ele tem o que a gente chama de problema periférico na intolerância ao exercício. Então, a causa do cansaço é uma causa muscular periférica. Não é coração, não é pulmão, é periferia, que a gente chama, então é músculo periférico. E ele sim se assemelha à síndrome de fadiga crônica, né? Do ponto de vista de fisiologia do exercício. Então, os achados que a gente vai identificar dentro do cardiopulmonar são semelhantes aos pacientes que têm síndrome de fadiga crônica por outras causas, né? Lembrando que uma das principais causas de síndrome de fadiga crônica é a infecção pós-viral, né? Por vírus influenza, por exemplo, né? O vírus da gripe, né? Então, isso a gente já sabia antes da infecção pelo coronavírus, né? O coronavírus trouxe uma nova magnitude a isso, né? Então, o número de pessoas infectadas é muito maior, a gravidade muito maior das infecções, e ele tem outras particularidades que a gente ainda está aprendendo, né? Ele é um vírus que não é um vírus comum, né? Assim, do ponto de vista do que ele causa como doença. A doença aguda é muito complexa, ela ataca muitos órgãos, muitos sistemas, né? Então, é possível que ela tenha um efeito um pouco pior na tolerância ao exercício posterior. Mas assim, a gente ainda tem muita pergunta e pouca resposta para o pós-Covid, né? Mas o pouco de resultado que a gente tem sugere que sejam principalmente doenças musculares periféricas. Então, ele acaba atrapalhando de alguma forma a utilização de oxigênio pelos músculos. Então, o senhor acha que, de certa forma, o ICE-PET pode ser utilizado como uma forma complementar também do pós-Covid? Que ele pode auxiliar nesse processo? Então, ele é sempre uma ferramenta para a investigação do cansaço sem etiologia, né? Uhum. Então, a síndrome pós-Covid, ela é um termo bastante genérico, né? Então, por exemplo, vai ter pacientes que vão ficar com fibrose pulmonar pós-Covid, né? Então, se ele está cansado e a gente consegue detectar que ele tem fibrose pulmonar, possivelmente fica mais fácil de entender que o cansaço dele está relacionado a isso. O pós-Covid, o Covid pode dar doença cardíaca, ele pode dar miocardite, por exemplo, que é uma inflamação do coração, que altera os batimentos, a velocidade, o ritmo. Então, isso pode ser uma causa. Então, o teste só vai ser útil para aqueles casos que tem uma causa óbvia, que é a dispneia de utinida. Então, tomar cuidado para a gente não falar que ele é um teste útil em toda síndrome pós-Covid. Isso não é verdade. Ele vai ser, assim como não é verdade, né, para todos os pacientes. Ele vai ser útil naqueles casos que não tem uma causa óbvia, né, em que a gente está suspeitando que possa estar cursando com um problema muscular periférico, por exemplo, ou síndrome desautonômica. Aí sim ele vai ser útil, né? Obrigada, doutor. João, eu tenho uma pergunta para você. Sim. Em Portugal tem a ICE-PET? Não. Até agora eu perguntei a amigos cardiologistas e eles
conhecem, conhecem o teste, mas não identificaram ainda onde se pode ser feito aqui. Ou seja, E, há hospitais que fazem o CPAT, com a bicicleta de 2 dias, da 2-day, mas o ICPAT parece que não. Eles estão tentando averiguar. Eu disse, vê lá se descobrem antes do live, se faz favor, mas pronto. Às vezes as respostas demoram mais tempo, e, mas na, que eu saiba até agora não. e na sua opinião, o que que a falta de um marcador biológico afeta na vida de um paciente? Olha, eu acho que é muito importante, claro, entender a etiologia, os marcadores biológicos de uma doença, mas entretanto há uma série de sintomas que podem ser identificados e podem ser tratados. E visto que isto é uma doença muito complexa, multissistémica, uma pessoa é como um pulpo, like an octopus, é assim, como é que se diz uma lula? Octopus. Aqueles animais com outro pulpo, é como um pulpo. Ou seja, uma pessoa vai e tenta lidar com cada uma dos tentáculos do pulpo. Então, entretanto, a desautonomia e estes problemas que são derivados desta falta de mal-estar pós-esforço com o teste adequado. E eu também acho que vocês devem lutar para ter sempre os melhores testes dentro do sistema público. É certo que podem se derivar, mas é sempre you have to fight to get the test that you need. E daí podem sair certos tratamentos. Então, enquanto não se descobre a origem do marcador biológico, há coisas que sim se podem fazer para melhorar a vida dos pacientes. Então, até lá, esta é uma ferramenta muito importante para lidar com alguns aspectos desta doença. E não sei se respondi a pergunta. Respondeu. I think of Eu Jon acho que Snow. Sim, sabes a história do Jon Snow? O não, epidemiólogo. não, qual que é? Ele, antes de haver a tese, as teorias do germe, ele conseguiu discernir que a cólera era transmitida através das águas em Londres, ou seja, houveram medidas que se pudessem tomar e certas coisas que se pudessem fazer para tratar as pessoas e a um nível de saúde pública que não requeriam exatamente saber, sabes, a teoria do germe. Então, acho maravilhoso que há grandes centros agora investigando as causas, a etiologia da doença, mas também há ferramentas clínicas de médicos que já estão lidando com este problema há décadas e muitos deles com muito pouco, também abandonados, porque não era só o paciente que era mal entendido, mas os médicos também, os médicos pioneiros que trabalharam nesta doença também, digamos, they weren't part of the medical mainstream. Como é que se diz isso em português, Dr. Rudolph? Não eram parte do... Você vai ser uma intérprete. Da nata médica. Ou seja, eles também trabalhavam uma certa isolação e eram criticados por se auto-identificar demais com os pacientes, porque os pacientes tinham doenças que não sabiam se explicar biologicamente, não apareciam nos testes. Então, pronto, não sei se respondi a pergunta ou se fui por outros canais, mas sim, acho que é importante. I don't even know what the question was. Tá bom, Ivana? Respondi? Tá ótimo, tá ótimo. Eu acho que uma coisa que todo o seu movimento e todo o seu argumento traz aí, Joan, que vai de acordo com o que a gente está fazendo aqui também, para além do teste, para além dos testes, dos exames, ter uma escuta advinda do médico, né? Ter um interesse em conhecer a doença, em saber sobre a doença, para que ele tenha estrutura para amparar esses pacientes que, de certa forma, já passam por dificuldades muito grandes e, muitas vezes, extremamente debilitantes, né? Então, assim, o nosso movimento é nesse sentido de conscientização e de olhar para essa doença de uma forma que a gente possa acolher essas pessoas, né? Porque,
como o pessoal do grupo costuma brincar, nós não somos raros, mas somos órfãos, né? Aqui no Uhum. Brasil não tem para onde ir. Aqui no Brasil a gente não tem a qual médico recorrer estando com esse diagnóstico, né? Assim, muitas vezes a sensação que você tem é que você virou um rato de laboratório, né? Então, assim, você vê a falta de empatia vindo dos profissionais da saúde em geral. Acho que deve ser muito difícil também, de certa forma, a gente está lidando com uma comorbidade que a gente não tem tanta informação, ninguém tem, né? Está em fase de pesquisa, está em fase de investigação. Enfim, então eu acho que tem que ser um movimento feito em conjunto, tanto de médico e de Exatamente. pacientes, Sim, tanto sim. os pacientes quanto os médicos. Com muita curiosidade, muita humildade, mas também com certo ativismo. E eu acho Uhum. que muito parabéns também por fazer este live, que acho que é uma forma muito importante, porque quando você diz que não há médicos, não, tem um aqui embaixo no quadrinho. Já então tem um. Esse daí Não já está andam alguns. marcado para Sim, nós. já. E acho que provavelmente há muitos mais também que não sabem, que estão lidando com pacientes que sabem que há alguma coisa errada, mas não sabem como identificar nem como tratar. Mas eu ouvi falar que esse daí a gente vai ter que conversar da síndrome da fadiga crônica para especializar nessa área. Que eu, Tá travando. Está travando. Pode, Qual era a pode pergunta? repetir. eu tinha, a princípio eu brinquei, falei que eu ouvi dizer que o Dr. Rudolph vai ter que ser convertido para tratar só síndrome da fadiga crônica, para amparar todo mundo do grupo. Não. Brincadeira. Eu perguntei se o Dr. Rudolph tem mais alguma coisa para colocar, se tem alguma coisa que ele queira falar. Não, eu queria agradecer, eu acho que assim, né, a gente começou o contato para essa live há alguns meses já, né, que a gente vem trocando figurinha. Eu fiquei surpreso de saber também que tinha uma sociedade dos pacientes de síndrome de fadiga crônica, porque é pouco conhecido, até dentro da comunidade médica, né? Então, quando a gente também traz conceitos novos para os colegas, também a recepção é sempre, né? O desconhecido é sempre complexo, né? Uhum. Então, é muito importante a divulgação, né? Para pacientes, para a comunidade médica em geral também, de que existe, né? Eu sempre falo, né? Eu ensino né? Uma geração mais jovem, então eu acho que a gente tem que acreditar no paciente. É uma coisa muito simples, né? Mas é que muitas vezes não acontece. Então, acho que a gente tem que acreditar, né? Eu estou cansado, eu estou cansado. Eu tenho falta de ar, eu tenho falta de ar. Então, não é porque o que eu estou vendo com o básico, né, dos exames que não está mostrando nada, que eu vou dizer que não é real, né? Na verdade, eu prefiro dizer que eu não sei, né? Eu, particularmente, sempre prefiro dizer eu não sei, né? Vamos investigar. E aí é assim que você vai. Então, é um pouco de ter, né, de curiosidade, né? de saber que você não sabe, né? Porque a maioria das coisas a gente não sabe, infelizmente, né? Dentro da medicina tem muita coisa, né? O que a gente não sabe é muito maior do que o que a gente sabe. Então, ter um pouco dessa curiosidade também e acreditar no sintoma, né? Para só chegar, né, na exaustão quando a gente acabar os recursos. Então, depois que a gente acabar os recursos que a gente tem disponível, lá, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo. Na maioria das vezes, a gente consegue definir, né? Se a gente insiste, se a gente é curioso, se a gente vai atrás, a gente consegue dar uma resposta, né? Pode não ser a melhor resposta do mundo algumas vezes, mas pelo menos a gente dá uma resposta. E só o ato de dar uma resposta, muitas vezes ele já dá uma, né, calma, Sim. porque pelo menos você consegue identificar o que está acontecendo. Eu posso não ter disponível as ferramentas todas que eu gostaria para tratar, mas pelo menos eu consigo identificar o que está acontecendo e tirar um estigma de que aquilo é alguma coisa que a pessoa está só fantasiando e que aquilo é algo palpável, né? Vai continuar tendo os casos que a gente não vai conseguir identificar? Vai, né? Nenhum teste é perfeito, nem o cardiopulmonar invasivo. Então, algumas vezes ele vai ser não diagnóstico ou não elucidativo, né? Mas pelo menos a gente usou todas as ferramentas que existem, né? Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, por terem conversado, e eu estou à disposição aí, se vocês precisarem.
Dr. Rudolph, eu quero falar por mim e por todos que, assim, pelo pouco que o senhor já conversou com a gente, pelo pouco que o senhor trouxe aí, porque o tempo é curto, se fosse mais extenso, tenho certeza que o senhor traria muito mais, mas nós já carregamos uma admiração muito grande pelo senhor aí, e eu Muito tenho grande. certeza. João? Não, Oi, eu completamente. Podes-me ouvir? sim? Tá. Sim, sim, eu queria agradecer a ti por fazeres estas séries e ao Dr. Rudolph, que tem dado muito generosamente do tempo dele para todas as conversas, a preparação e também o fato dele estar. É um pioneiro no Brasil nesta área e, e agradecemos. Eu acho que para muitos pacientes o fato deles não poderem resumir uma vida profissional ativa, por isso às vezes não podem trabalhar. No meu caso, fazer o ICPAT exam foi muito crítico em poder ganhar o meu caso ante as políticas do Banco Mundial, onde eu trabalhava, para demonstrar essencialmente que eu estava num nível de discapacidade que não poderia voltar. E foi esse exame, provavelmente, o exame que tinha uma dimensão quantitativa mais unquestionable, menos questionável, unquestionable, sabes, In- mais se é Inquestionável. que é vista. Ou seja, eu também fiz o meu processo como advogada, porque as companhias de seguros rotinamente não oferecem estes benefícios a essas pessoas porque dizem que a doença é uma doença invisível e não se pode provar. Então, este exame é muito importante para poder pedir acomodações no trabalho para as pessoas que têm desautonomia, fazer acomodações laborais, trabalhar de casa às vezes, e em alguns casos, para as pessoas que já não podem trabalhar, é uma forma de realmente demonstrar o nível de incapacidade física. Então transforma a vida de muitas pessoas. Então, thank you. Obrigada a você também, Joan. Para quem não sabe, a Joan também, mesmo estando em Portugal, ela também é uma ativista, ela luta pela conscientização da síndrome da fadiga crônica e ela faz todo um movimento por nós também. Então, assim, muita gratidão a você também, Joan, viu? Tá. Eu acho que que por hoje é só. Quero agradecer a participação dos dois. Muito obrigada. Sempre são muito bem-vindos para falar sobre síndrome da fadiga crônica. Te desejo sucesso, Dr. Rudolph. Tenho certeza que o senhor vai longe e agradeço a sua dedicação aí Sim. nesse processo de respeito e consideração pelos pacientes. Obrigado a vocês pela oportunidade.